muitas vezes a gente acha que estudar, né, um determinado tema, uma determinada matéria é importante. Por exemplo, estudar estatística. O que a gente imagina? Que naturalmente o estudo da estatística vai nos levar a ser matemático. Isso aconteceu exatamente numa aula de estatística com você, Ale? Negativo, mestre. Acho que é muito importante contar essa história para vocês, galera. Eu sempre fui um cara muito ambicioso, mas demorei para descobrir isso, né? E acho que o ponto importante dessa aula é que eu fazia FEI, eu estava numa aula de administração de estatística, né? Eu já estava meio de saco cheio de tudo e eu lembro que eu estudava de manhã, tinha que fazer o estágio na Siemens à tarde. Participei dessa aula, fui pro trabalho, cheguei no trabalho, meu chefe falava assim, vamos fazer isso, aquilo. Eu ainda não tinha conhecido muito a minha super ambição, né, de falar assim, pô, ganhar dinheiro, tal, etc. Mas isso foram um dos gatilhos desse dia, que eu nunca esqueço, dessa história, porque eu saí da aula, fui pro trabalho, o trabalho não me fez bem, e eu cheguei pra casa, na época não tinha esse negócio de Netflix, etc. A gente assistia os filmes e vídeos, principalmente na internet, não? Você baixava ali do modo ilegal, baixava, né, e eu assisti o filme chamado Sem Limites, que o cara pega uma pílula, toma, fica super inteligente, ele tá super na bad, né? Então ele toma a pílula, ele fica super inteligente e eu tenho uma conexão muito com Nova York, e o filme se passa em Nova York. E aí quando eu vi esse filme, esse negócio, eu fiz um gatilho mental que eu falei assim, cara, eu trabalho onde eu tô, essa aula tá me mostrando que não é isso que eu quero. Não é por aí. Eu quero subir muito mais. E aí o que eu fiz? Antes de chegar no principal, eu decidi empreender e eu abri uma loja de suplementos online na sala da minha casa. E aí foi que tudo começou, onde a gente vai chegar no papo de hoje, principalmente com a MaisMu. Se quiser que eu dou mais uma paulinha, a gente começa por aqui. Cara, muito bom. Então você vê que coisa louca, né, Rodrigo? Uma aula de estatística, mas o trabalho desprende no cara uma coisa de empreendedorismo, cara. Então, você vê que legal, porque ele descobriu isso jovem, né? Então, Isso. desde o começo da vida dele, 22. logo antes de se 22 anos. de se lançar como profissional ou como um funcionário, né? Ele já descobriu que tinha uma veia ali que ele queria tentar seguir de forma diferente. Eu costumo falar muito que o pessoal, a gente é treinado, pelo menos muito no Brasil, a gente é treinado para ser funcionário, né? Então eu saio do mercado da faculdade e eu sou ensinado e doutrinado para ter um emprego, uma carreira. E comigo não foi muito diferente, porque eu tive a carreira. Eu estava lá, fui lá engenheiro, fui coordenador, gerente, aí chegava uma hora que eu mudava de emprego por causa de salário. Então, todas as minhas mudanças, movimentações de carreira foi por causa do salário. E tem aquele velho ditado, né? Até o pé na bunda te leva para frente. Então, putz, eu saí da empresa e eu tive uma proposta de uma consultoria que eu trabalhava para trabalhar com ele, né? De um consultor, na verdade, o Edson Carilo, para trabalhar junto com ele. E aí eu comecei a fazer projeto junto, muito com o mindset ainda de funcionário, que esse foi a minha escola, né? O meu treinamento, durante, sei lá, quase 15 anos. E aí eu comecei a fazer projeto junto com ele e vi que o negócio era legal. Mas não era legal porque o projeto era legal, porque era a mesma coisa que eu fazia. Era legal porque o dinheiro era meu. Então eu não trabalhava para ninguém, eu conseguia ter o meu dinheiro. Eu era meu chefe, eu tinha minhas horas eram finitas, mas eram praticamente quase que infinitas, que eu tinha que trabalhar pra caramba, porque tinha muita coisa para fazer, muito projeto junto. E aí a gente começou a dar uma alavancada. A Connection é uma empresa, não é uma empresa nova, é uma empresa desde 2006, mas a gente tem mudado de 4 anos para cá. Então a gente quintuplicou o faturamento, cresceu bastante, e todos os clientes que lá o Edson, como consultor sozinho, tinha construído como grandes clientes, a gente agora atua de forma multiplicada, com mais gente, em mais frentes de trabalho, mas para mim foi muito trigger, foi o sentimento de pertencimento. É ser parte, né? Por muito legal. Stock option funciona muito quando você está muito comprado com as pessoas. Agora, nesse momento, muita gente está ouvindo e fala, mas eu tô aqui no Supply Talks, né? O que tem que ver empreendedorismo com a parte de operações de supply chain? E você foi ser empreendedor atuando justamente na parte de operações de supply chain. Então, quem é a Ale? Ale, se apresente para a galera, fala a tua empresa, o que você faz hoje na MaisMu. Bom, galera, eu tô aqui segurando um dos queridinhos aqui no Brasil. Hoje eu sou sócio e diretor de operações da MaisMu. Vocês devem me conhecer com a vaquinha mais amada, né? É gostoso, é saudável, MaisMu é o nosso slogan. E é muito legal falar disso, porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que um dia a sala da minha casa, ela foi o estoque da MaisMu, história de empreendedor, né? Então, eu abri aí nesse negócio de querer ser ambicioso e tudo mais, eu queria ter uma performance mais alta, falando de dinheiro, etc, né? Pra gente não pular tanto. E aí eu abri esse e-commerce na sala de casa, então eu ia pra aula, comprava os produtos que eu já tinha até meia-noite, né? Depois no outro dia eu despachava, porque eu fazia todo esse ciclo, eu tinha que fazer o estágio também.
E o mais engraçado foi que aí eu gostava muito de treinar, fui pra academia, cheguei na academia, um brother meu lá falou assim, cara, tem 2 caras de uma faculdade, que era a GV, Otto e Neto, estavam com um projeto de faculdade pra fazer a Mais Mu, eu acho que você gosta, você é visionário, ambicioso, mas acho que você deveria falar com eles. Cheguei em casa, mandei e-mail, o Otto me respondeu, marcamos a conversa no Shopping Bourbon, uma conversa sensacional, ficamos lá 6 horas, não deixava nem ele falar direito, foi assim, bizarro. E como que esse negócio de operações chegou em mim, assim, um cara cru, 22, 23 anos ali, como que isso aconteceu? Eu já tinha a estrutura de e-commerce feita na sala da minha casa, eu já tinha, para vocês que conhecem aí de supply, de logística, principalmente você vai entender, eu já tinha o ECDEX, que antigamente dos Correios era o contrato para quem tinha e-commerce. E a gente uniu o útil ao agradável, a gente não tinha tantos pedidinhos mais, né? Só que a gente começou a fazer o centro de despacho. Você trabalhava no MTO, né? Make to Order. Cara! Make to Order, né, cara? Recebi o pedido e atendi o pedido. E atendi o pedido. Não era Make to Stock, e você fazia o pick and packing ali do jeito que tinha, processava. Sem WMS. Sem WMS na mão, imprimindo etiqueta numa impressora laser, aquelas que você compra da HP normal, tá lá em casa até hoje. E aí, o que acontece? A gente, olha que legal, a jogada já. Como que foi se criando tudo isso? A gente tinha um site, a gente já despachava tudo da Mais Mu por esse meu contrato, por mais que não fosse da Mais Mu. Então a gente começou já a ter um elo de criação ali. Mas o mais legal era o seguinte, a gente continuava cobrando a tabela full do cliente, vamos supor, o Sedex até algum lugar aqui de São Paulo, R$15 um dia. Só que o ECDEX era R$9,90 um dia também. Então a gente já ganhava esse range, esse spreadzinho, né? Aqui, porque é a inteligência do business, de fazer um negócio e tudo mais, principalmente quando você está crescendo. Então foi assim, galera, cheguei... construir a minha trajetória, estou aí mais ou menos 9 anos, quase 9 anos com os meninos, na Mais Mu, fazendo sucesso aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, que foi sempre um sonho meu de exportação, e hoje estou à frente da parte de compras, de logística, resolvendo os problemas principalmente de saque, né, a gente quer sempre trazer uma experiência, eu sempre gosto de brincar com o padrão Apple, né, que tem Apple, ligou na Apple, sabe que o cara sabe tudo sobre o seu aparelho, te ajuda da melhor maneira, então a gente tenta trazer essa interação humana para a galera da Mais Mu, para os clientes, para os consumidores, para os sócios. E é isso, esse sou eu hoje, atualmente aqui em 2023. Muito obrigado pela sua presença, vai ser um papo muito legal. Vai ser ótimo. Porque a gente vai falar dessa vez, a gente não vai filosofar muito, né, Rodrigo? Tem vezes que a gente fala um papo muito estratégico, trends. Hoje o nosso bate-papo aqui é para falar de operação. É para falar do dia a dia ali, é a coisa que atormenta, como é que a gente resolve. Rodrigo, qual que é a tua história no supply chain aqui? Então, eu me formei em engenharia de produção e depois eu comecei a trabalhar em várias empresas dentro da área de logística e supply, né? Tendo uma passagem rápida por indústria. Aí, como eu contei no início, eu fui para a consultoria e a consultoria, a Connection é uma consultoria especializada em estratégia de operações logísticas e de supply. Então, a gente desenha para vários perfis de cliente, indústria, empresa pequena, empresa grande, muito varejista, muita startup, o que tem dentro da operação, o que tem que ter dentro da operação como habilitador para suportar a estratégia corporativa. Basicamente é isso. Tem um colega meu trabalho que costumava falar assim, tem 2 funções dentro da empresa, né? Quem vende e quem ajuda a vender. Se a gente não enxergar a operação, e isso por mais trivial que pareça, ele não é tão praticado assim, pelo menos em grandes empresas, e aí a cultura da startup vem para arrebentar esse tipo de paradigma, se a gente não pensar na empresa ainda em silos, em áreas separadas, as confusões e os problemas políticos eles são potencializados. Quando você vai numa startup, a startup está muito mais preocupada em fazer acontecer. Isso. E depois a gente acerta. Então, Exato. Você faz acontecer, depois a gente acerta. Não, putz, mas o custo não é o melhor, mas é o que dá para fazer. Exatamente. E o cliente está precisando, é o que dá para fazer. Então, não diferente dentro da consultoria da Connection, a gente tem um perfil de profissionais, a gente se vende para o mercado como um grupo de ex-profissionais de logística e supply chain. Então, todos que trabalham com a gente são pessoas que têm pelo menos 10 anos de carreira de mercado de trabalho na área, no segmento, né, toda a área de supply e logística. E a gente entrega isso para o cliente. Então, o próprio nosso, pegando o gancho aqui que você falou, da conversa, o próprio nosso valor de atuação é a gente sair de uma proposta de conversa com o cliente onde a gente consiga agregar e não teorizar ou entregar um book, um PPT com recomendações. Né? Você viu o que é interessante o que você falou? Vamos pegar bastidores aqui, né? Chega aqui o Ale, na Live Universe, hoje, antes do estúdio, já chegou com uma sacolinha de produtos da SKU. 2 sacolinhas. Você pegou uma já pra você. Você pegou uma pra ele. E começou a distribuir pra galera aqui. Com maior alegria, padrão e tal. Isso não é uma coisa de um profissional de supply chain, por essência.
Não é. Não é. Isso É uma coisa que, pra mim, me chama atenção, porque normalmente o profissional do supply chain, cara, tá mais na operação, tá mais É que eu centrado. tava meio tímido ali, senão eu teria falado, vai, galera, vamos. Por quê? Porque tem uma cultura, um mindset muito forte de você do empreendedorismo, Sim. que ele é pró-empresa, né? Ele ajuda a área comercial, que você falou, ele ajuda a área de vendas, ele tem uma cabeça dele, tem o sonho de exportar. Sim. Você imagina, normalmente, eu digo normalmente dentro de uma curva média do profissional que a gente não deve ter na nossa empresa. Mas o profissional ainda, por muito tempo de supply, fica com a cabeça, nossa, os caras lá, tipo board, né? CEO, os caras lá inventaram de exportar. Cara, vai me ferrar aqui, velho. Os caras vão me complicar. Cara, vai ter que não. Por que os caras... Né? A cabeça de muita gente, eu acho que justamente essa é uma das características antigas. Eu ia falar, é por causa do passado. Do passado, que mais eu vejo ser valorizada hoje é essa questão de... Tem palavras bonitas que hoje eu vejo começar a colocar no ar. Interempreendedorismo, palavra antiga. Sim. Senso de dono, uma palavra também antiga. Mas hoje eu vejo pessoas sendo promovidas porque de fato estão tendo uma postura diferente, que é o cara que está realmente... Visão de negócio. É pró-negócio, falar, cara, vamos junto, eu quero fazer, quero acontecer, quero fazer, quero acontecer. Você está pró-negócio, né? Sim. E não o cara que não ajuda. Eu acho que mudou, para mim, nos últimos 5 anos... Especificamente, a gente deu um salto de valorizar esses profissionais que estão pró-negócio e não o cara vai falar, nossa, vou ter que exportar, cara. Mas você vê que interessante? Isso é choque de geração, né? Quantos anos você tem? 30. 30 anos. Eu tô com 38, você tá com? 44. Sou mais velho. Legal. Quando a gente pega... e a gente tá estereotipando, né? Porque estereotipando total. Eu vou estereotipar. Porque dentro da própria Connection, a gente tem um grupo de pessoas que são assim de 45 a 60 anos e os caras têm uma energia tremenda, absurda. Isso é muito da hora. E estereotipando, isso não é comum, mas porque você foi treinado a ter um comportamento dentro de um quadrado. E aí vem uma startup como a MaisMu para quebrar paradigma junto com outras empresas que estão aí no mercado para falar, olha, em operações dá para você também ter uma ação, um perfil pessoal, profissional pessoal, de se importar com o produto e não só com a sua função, né? Então, realmente, quando você chegou aqui, trouxe as sacolinhas, mostrou os produtos, começou a falar, você fala com ânimo, né? Você fala com gosto. Eu só não estou mais animado, né? Porque vocês estão segurando, né? Senão eu estaria brincando mais. Não, e detalhe, importante, porque quem está ouvindo a gente fala, bom, mas também, né, o EP de hoje aqui, o episódio de hoje vai falar de uma startup, cara. Startup foi startup, né? Porque se a gente pensar que hoje é uma empresa de capital aberto, e que fatura 60 milhões de reais por ano, a startup pode ter a cultura muito forte ainda. Mas você tem que já não é mais startup com 60 milhões. A gente consegue IPO, na velocidade. Né? Isso que eu falei, sobrou aquele padrão de trabalho, aquela cultura muito forte do match da startup. Mas hoje a gente não vai fazer uma discussão de supply e logística aqui para uma empresa que fatura, cara, que fosse 500 mil reais ou 1 milhão. A gente está falando de uma empresa que fatura 60 milhões, que tem operação em todos os estados do Brasil, que tem exportação para 3 países e que tem 7 fábricas atuando com parceria. Então, um negócio grande. E aí vem o questionamento, também voltando lá para o tema de o perfil do profissional de operações, né, dentro desse novo mercado, que na verdade é o mercado que vocês participam, né? Como que vocês conseguiram, e aí vai uma pergunta, como vocês conseguiram, em poucos anos, com um time tão jovem, com certeza com pouca experiência de operações, de execução, de distribuição nacional e exportação, como vocês conseguiram sair de um patamar de início para o estado que vocês estão hoje? Fazer uma pergunta bem rápida, para a gente ter um tempo para responder. Qual é o teu OTIF, o teu SLA hoje? Como é que tá? 96% global. Beleza, era só isso que eu queria saber para você dar esse resposta. A galera fala, puta, deve ser um atendimento, né, com operação jovem meia boca. 96%, não. Continue. Eu vou dividir acho que em caixinhas para as pessoas entenderem o que é muito importante. Primeiro de tudo, para quem todo mundo que estiver assistindo, é muito importante falar sobre isso. Você tem que mostrar para você sozinho não faz nada. Começa por isso. Tá? E as pessoas que você vai trazer para trabalhar com você, elas têm que ser pessoas que estão skin in the game. Sabe quando a pessoa olha e fala assim, cara, isso me dá aquela energia de falar, quero fazer acontecer? E como é que você faz para essas pessoas que estão trabalhando com você chegar nesse nível? Qualidade de vida.
não mais trazer a galera assim, ó, fechada para trabalhar. Então, assim, você tá trazendo, ou seja, a Mais Mu tem uma cultura legal, tem produto, você tem a questão de home office, você tem a questão de qualidade de fazer as pessoas comprarem o que você está fazendo, e elas também têm um salário legal. É muito importante. No começo não dá, mas se você consegue fazer um trabalho de pessoas, se você consegue vender o sonho, né? Tem um cara que é um braço direito meu, o nome dele é Rodrigo, hoje ele é especialista de operações da Mais Mu. Ele fala assim, Ale, você sempre vendeu muito bem o sonho. Você vendeu o sonho aqui, passou 5 anos, você cumpriu o sonho, acabou. Você foi construir uma jornada com essa pessoa, entendeu? E eu, Ale, sou um cara muito de fazer acontecer. Então, quando dava problema, qualquer problema assim de entrega, porque sempre vai ter cliente, etc. Fala assim, não chegou legal, não gostei, ou aquele cliente fica bravo. Eu pegava o telefone, eu ligava, eu identificava quem que era. Teve casos que eu fui até na casa da pessoa, entendeu? E aí, eu era o tipo bombril. Eu fui criando uma estrutura para aguentar o padrão que a gente estava. Então, a gente passou pela onda de influenciadores, onde o e-commerce foi muito forte. Influenciador postava um negócio, nossa, vinha pedidos, 100 pedidos, 200 pedidos, 300 pedidos, 400 pedidos, aí vinha. O influenciador postar um produto seu, postava, barrinha, não tinha esse. No começo, quando era só a garrafinha, a galera se conectava muito com a vaquinha. Então, até agradeço, por exemplo, quem deve assistir e conhecer a Juju Remose no começo, que é uma influenciadora fitness. Ela gostava muito de Mais Mu. Então ela postava, vinham pedidos e pedidos, e isso saiu da sala da minha casa, cara. Até que depois a gente foi pro operador. E tudo isso foi uma construção que eu fui aprendendo com um braço direito que também estava super comprado, que eu vendi um sonho pra ele, que ó, um dia você vai ter stock option, um dia você vai ganhar mais, vamos ganhar dinheiro, vamos pra cima, vamos ver o produto lá fora. E eu vou falar um negócio aqui que é sonho mesmo, porque eu sou um cara super ambicioso, e eu falava assim, vamos andar de carro importado, e jatinho, e não sei o que, entendeu? E assim, você leva essa energia com um certo toque no chão, tipo assim, é palpável, é possível. A gente saiu desse patamar, depois a gente foi para um operador logístico, quando as coisas começaram a entrar muito mais no varejo, porque a garrafinha, principalmente a garrafinha da Mais Mu, ela começou a ter uma penetração em alguns, principalmente no mercado natural. Supermercado. O mercado natural foi o Mundo Verde, depois veio o San Marché, Santa Luzia, o Oba, aí começou a tomar uma outra presença que você precisa ter uma estrutura. Mas respondendo a sua pergunta trazer o sonho para as pessoas que estão trabalhando com você, que vão fazer parte, que vão ganhar bem, que vão ter qualidade de vida, ponto. E segundo, nunca se esqueça que essas pessoas também têm sonhos e desejos de vida, não são iguais aos seus. Se você se comporta como um líder que também é frágil e mostra os defeitos, você gera conexão entre pessoas. Essas pessoas cada vez mais vão acreditar mais nos seus sonhos e falar assim, esse cara está sendo sincero comigo. Isso é movimentação de time. Eu acho que, eu sempre falo que na faculdade a gente tinha uma matéria que é gestão de pessoas. Eu falei, por que eu vou usar isso? Eu nunca entendia, por que eu vou usar isso? Aí tinha gestão de pessoas 1, 2 e 3. Você fala que perda de tempo. 5 anos depois de empreender, eu entendi que as coisas mais difíceis da empresa não é nada do que a gente fala que a gente vê no Excel, na DRE, no Power BI, nada. São as pessoas, cara. Se as pessoas não estão compradas, se tem uma pessoa que tá ruim, isso conta. Cara, pessoas são tudo. Você fez uma pergunta do SLA, né? Não, tinha feito pelo seguinte, porque ele perguntou como é que conseguiu crescer e suportar uma operação tão grande com pessoas tão jovens. E aí a tua resposta foi, cara, investimento em muita gestão de pessoas. Mas e a parte técnica? Agora vamos para a segunda parte. Você formou o time, não formou? Você contratou gente com experiência? Vou dar um exemplo. Eu gosto de pegar marcas assim, né? Porque fica legal de tangibilizar. Eu vou contratar uma pessoa da Unilever, da Nestlé, da Danone, ou não, vou contratar um cara que saiu da faculdade. Como que você... Acho que os primeiros 5 anos foi um aprendizado meu, falando só de operações, não como uma empresa como um todo, né? A empresa como um todo teve vários aprendizados, mas em operações, principalmente logística ou supply, foi um aprendizado de curva meu com outras pessoas especialistas. E quando eu digo outras pessoas especialistas, quando a gente foi para um operador logístico, essas pessoas tendem a ser especialistas no que elas fazem, elas te passam muito conhecimento. Quando você vai para a fábrica, você aprende muitas coisas que você nem sabia. Como é que funciona uma máquina, como é que faz um invase de um produto, como é que o flow pack, como é que essa barra desce e o flow pack já faz isso automático. Então, ao longo do tempo, a gente foi criando conhecimento, eu acho que uns 3 a 5 anos, eu fui criando conhecimento pessoal, e eu também trouxe uma pessoa que era do mercado de logística. Então, eu trouxe uma pessoa que já tinha trabalhado em 2 empresas na área de logística, com conhecimento. Sabe aquele cara que é possível fazer uma análise, sabe mexer com base de dados? A gente ainda não tinha maturidade para entender. Eu acho, é um pouco do que você falou no começo. Você tem que fazer.
entendeu? Já tinha base de dados, mas você não sabia muito bem como usar, mas eu já trouxe um cara de logística. Depois, quando a empresa foi crescendo, e é legal falar para vocês, cara, a área de faturamento, eu trouxe a pessoa cru, ela não sabia nada, não sabia o que era uma nota fiscal. E eu ensinei do zero. E hoje a pessoa é especialista na empresa, movimenta aí, não vou falar o número de notas por mês, mas movimenta milhões pelo faturamento dessa pessoa, entendeu? Uma pessoa, assim, super especialista. Então, trouxe, e aí já depois de 4, 5 anos, amadurecendo aqui ao 8º, 9º ano que a gente tá, aí sim, nesse período de transição, galera, pessoas boas, pessoas de mercado, pessoas da Danone, pessoas de empresas de referência. Tanto é que hoje, o que a gente tem visto? A MySmoo ficou tão queridinha que a gente tem empresas grandes que, tá na MySmoo, pode pegar da MySmoo, entendeu? Então hoje a gente já virou também um reduto de pessoas, assim, uma base de pessoas que trabalham com a gente, que as outras empresas estão olhando e levando nossas pessoas. Sabe que isso, infelizmente, acontece com a gente na live, né? Também? Cara, acontece com a gente. Lugares de sucesso chamam atenção. Chama atenção, vão ter pessoas que vão querer levar. Cara, sai daqui para grandes universidades, a galera vem em contrato daqui e de repente eu vejo e falo, nossa, mas a área da universidade tal, grandona lá, tá com 4 caras, tudo, o cara criou uma área igual a nossa. Não é possível. Mas nada se cria, tudo se copia, né? É bizarro isso. Mas é um pouco disso. Mas o que você falou na prática aí, né, nas 2 perguntas, né, foi que você vive o que você vende, né? Você vende saúde, não vende saúde? Sim, o totalmente. Teu produto o componente saúde está dentro da entrega. Então, nada melhor que você viver no dia a dia da tua operação, da sua empresa, o que você propaga como produto, né? Então, isso é legal. No final das contas, você não está... você falou lá no começo, quando você se apresentou, que o que brilhou muito os olhos foi a história de você poder andar de jatinho, andar de carro importado e ganhar dinheiro. Mas, na verdade, no final das contas, você está vivendo o que você acredita, né? Totalmente. Você acredita que isso tudo só sustenta com uma operação, com uma vida saudável, se importando com as pessoas que estão ao teu redor, porque o relacionamento pode não ser só profissional, ele pode ser pessoal também, dentro do ambiente de trabalho. E eu puxo muito uma pauta que é a seguinte... quem entrar no meu Instagram vai ver, eu faço vários vídeos com várias marcas do mercado, porque networking é tudo. Credibilidade do network, quem falou isso pra mim, né? Eu tava num podcast junto com, vocês devem conhecer, tem a Carol Pfeiffer do Shark Tank. Ela me convidou pra fazer um podcast com ela. Aí eu falei sobre networking, né? E ela falou assim, vamos falar sobre um negócio sobre networking. O importante do networking é você ter credibilidade com o contato. Não adianta só eu te conhecer, né, Alex? Ou conhecer, não adianta. Eu preciso ter uma certa credibilidade. E isso é muito importante para você abrir novas tecnologias, novos formatos, o que você está fazendo que eu não deveria estar fazendo, insights, troca de negócio. E, de novo, volta no gestão de pessoas. Pessoas são tudo, cara, entendeu? Então, eu acho que a galera erra no network. Outro dia eu gravei um vídeo também, eu uso o LinkedIn, né, como plataforma social, assim, divulgação de conteúdo. Aí eu gravei um vídeo sobre o networking, né? E eu peguei um exemplo de um aluno nosso. A gente levou um grupo de alunos para uma visita no iFood. A gente pegou alunos do nosso MBA, falou, cara, vamos levar no iFood para a galera conhecer o iFood. E lá no iFood, eu como diretor, o aluno veio falar comigo. Quer dizer, já tem alguns que não vêm falar, né? Certo? Até me conhece, lógico, estou no vídeo, apareci no primeiro dia de aula, por aí vai. Mas não vem falar comigo. Você não veio falar comigo. Fala, Alex, estou adorando aqui, estou fazendo aposta com vocês, tá? Não sei o que. Isso lá no iFood, né? Imagina, o cara foi me conhecer lá na visita em vez de conhecer aqui dentro. Não sei o que, não sei o que. Cara, mas onde eu tô? O que eu tô vendo, olha o que é a cabeça do cara. O que eu tô vendo aqui, eu não consigo aplicar na minha empresa. Então, acho que eu preciso me recolocar. Porque eu quero aplicar o que eu tô aprendendo aqui e lá não tá tendo espaço para eu aplicar. Eu prefiro, então, cara, você tem alguma vaga, alguma coisa, eu te mandar meu currículo, tal, não sei o quê, porque eu quero aplicar, porque você no módulo tal, que você me falou, não sei o quê, porque você falou, eu falei, não, cara, pode mandar, não, manda aqui, não sei o quê. Cara, ele me contou a vida, eu fiquei no iFood conversando com o cara, né? Cara, mas é coisa do destino, que não é destino, é coisa da coincidência, que não é de coincidência. Veio por um outro lado, um diretor de uma grande empresa, falou, Alex, estou precisando de um cara que é comprador, que, cara, tá crescendo, que conhece de telecom. Eu falei, cara, eu tenho esse cara pra te indicar. Era o cara que tava falando. Era o cara. Assim, tipo, 2 semanas, eu falei, cara, eu tenho um cara pra te indicar. Fui lá, indiquei o cara, e aí, eles fizeram entrevista 2, passou, e hoje tá, cara, faz, sei lá, agora já faz acho que quase 1 ano que ele tá lá já, e vira e mexe, falo com ele e com o diretor, e estão super felizes os dois. E aí já criou um pilar. Não, os dois, eu tenho os dois, é network com os dois. Mas tudo por quê? O network não foi do tipo, que acontece muito comigo, galera, eu tento ajudar, mas o cérebro e a nossa priorização é muito louca como funciona o nosso cérebro. Então, por exemplo, muita gente manda o currículo para mim, e muita gente fala, Alex, publica uma vaga para mim? Eu publico, eu falo, galera, vaga publicada. Agora, eu trabalhei na vaga? Não. Com quem que eu trabalhei na vaga? Eu precisei criar um vínculo com a pessoa. Credibilidade. Criar um relacionamento para eu falar. Aí o outro diretor veio falar pessoalmente comigo e não, tipo, Alex, divulga a vaga. Ele falou, Alex, você não conhece alguém? Pensa em algum aluno.
cara não sei o quê, aí eu não sei o cara, tal, falou, deixa eu explicar um projeto pra você. Eu criei vínculo, cara, na hora eu lembrei, indiquei e saiu. Agora, saiu por quê? Relacionamento, é isso, credibilidade e vínculo. E a galera acha que network é tipo, cara, mandei um e-mail. Não é Não isso. é a mesma coisa. Tive contato lá e tirou uma foto comigo. Não é isso. É isso, eu concordo 100%. Eu não gosto é a muito. mesma coisa. Tem lógico, respeitando aqui o espaço, né? Eu sou mentor numa outra faculdade. E, tipo, eu falo isso pros meninos lá que pegam a minha mentoria. Cara, você teve oportunidade de conversa de 5 minutos com a pessoa, ele sabe que é seu rosto, mas você não tem credibilidade. E como é que você vai abrir portas assim? É uma construção. É uma construção. Eu sempre falo isso antes de começar qualquer coisa. É a construção do relacionamento. Agora, falando de operações de supply. Nesse tempo todo de Mais Mu, vocês cresceram por volta de 30%, 40%, às vezes 50% ao ano, né? Exato. Que é um negócio fortíssimo. Ótimo. Para uma parte de operação, bate, como eu já tinha falado ali, um razoável desespero. Tem gente que vai remar contra, falar que ela vai crescer demais. Vocês saíram lá da vaquinha, garrafinha de uma SKU, estão com 60 SKUs mais ou menos, né? Hoje, 60 SKUs, que já, pô, para quem tinha uma, para quem tem 60, é muita coisa diferente. Como você comemora essa expansão, né? Pelo que eu senti no teu perfil. Você comemora uma SKU nova, você comemora um estado novo que você atende. Primeiro, essa cultura existe, né? Existe porque ao longo da jornada tem uma palavra muito boa pra gente falar aqui, que houve muita maturidade. Entendeu? Então a gente aprendeu a não lançar qualquer coisa, a gente aprendeu a lançar coisas com base no que o mercado precisa, no fit cultural que a empresa tem, e a gente aprendeu também a descontinuar produtos que não performam bem. Isso é muito importante para qualquer empreendedor empresário. Eu tenho medo de cortar aquele produto. Olha os números, olha os dados, faz sentido. Então essa cultura existe. E a gente, para finalizar o tema, né? A gente considera proteínas é um pó, saiu do pó. Criamos categorias de matinais, criamos categorias de snacks, criamos categorias de barras, então a gente tem várias categorias que a gente trabalha e olhando para um gráfico a gente sempre vai pontuando o que cresceu, o que lançar, como lançar, sabor, preço, então essa cultura existe. Boa. E nessa lógica, como que você conseguiu fazer expansão, e como você falou muito de pessoas, eu nem ia fazer essa pergunta, mas achei legal porque você destacou pessoas, né? Pode. Como que você trabalha nas pessoas essa questão da expansão? Porque muita gente vai reagir o seguinte, às vezes eu estou falando, entre aspas, que não é legal, mas a gente entende o lado, às vezes, de um colaborador que vou inventar, a título de exemplo, não é assim, mas só para inventar. Imagina que um colaborador do teu time cuida de 10 SKUs, só para dar um número, ficar mais tangível. Sim. Você chega para ele e fala, olha, João, Maria, agora você vai cuidar de 12. Cara, aí passam lá os seus 6 meses, fala, olha que legal, agora você vai cuidar de 14, mas é o mesmo cara, né? Aí fala, olha que legal, agora você vai cuidar de 16. O cara fala, cara, passou um ano aqui, passou 2 anos, eu tô fazendo 40%, 50% a mais de trabalho do que eu tinha, cara. Assim, eu vou morrer de burnout. Como que você lida com essa expansão? Essa dor é muito comum em muitas empresas. Cara, muita coincidência falar disso, e galera, não é combinado. Olha só, eu falei, hoje eu tinha uma one-on-one, uma reunião com a minha gerente de compras, né? E ela falou, eu falei uma coisa pra ela que eu vou repetir aqui. Eu falei assim, Luísa, quando as coisas começarem porque ela tem muitos projetos rolando. Eu falei assim, não faz sinal de fumaça assim pra mim quando tiver já no seu limite. Eu quero saber antes, entendeu? E pra vocês entenderem, pra eu ter essa liberdade de ter falado assim com ela, houve uma construção off-time do trabalho com ela de relacionamento. Quem eu sou, como é que eu me porto, coisas bestas, sabe? Assim, eu sou uma pessoa nova, eu uso sempre, eu estou aprendendo com você e você aprende comigo. Não tem aquele negócio assim, sabe? É uma troca. Esse é o discurso. Outra coisa que é importante, você elogia em público e quando tem alguma coisa errada... Em particular. Exato. Entendeu? E a pessoa começa a ver e fala assim, pô, esse cara tem maturidade. É novo, mas tem maturidade. Então, isso dentro da Mais Mu existe, que é o seguinte... Quando tiver tudo pegando fogo, vamos apagar o incêndio, tamo junto. Mas porque existe um elo de liderança onde a gente tá junto, abraçado junto. E, outra coisa, para todo mundo a gente fala isso. Não espera sangrar, virar um câncer para levantar a mão. Por isso que é o one-on-one semanal é super importante. Não pode, deixa lá, eu vou brincar aqui, vou lá para Maldivas, etc. Vou fazer. Não, você tem que ter conversa constante, comunicação com essas pessoas. Então a gente faz muito isso na Mais Mu e está no fit cultural. Então a gente tem alguns valores, né? Então trabalhar com propósito, não é só pelo dinheiro,
embora eu tenha vindo aqui e trouxe para vocês, pô, vou mandar jatinho, etc. Esse é o Alê ambicioso. Eu sei trazer para a mesa um equilíbrio, trabalhar com propósito, liberdade com responsabilidade, sabe? Você não fica lá igual um militarzão assim, né? Tipo, em cima da pessoa. Não é gosto. Tem que ter hierarquias e regras e disciplina com algumas coisas, óbvio, mas liberdade com responsabilidade. Mente sã e corrupção, entendeu? Então você tá aqui. Pô, não tô dizendo que você precisa ser o cara boladão, você precisa ser esportista igual ele, assim. Mas, se você quiser ser, show de bola. Mas, pô, você não precisa ser bitolado pra ser saudável. Você pode tomar sua cervejinha, você pode fazer um exercício, etc. Você tem essas coisas conectadas. E isso a gente transmite muito pras pessoas, as pessoas levantam a mão antes de dar problema. Então, essa é a construção de fit cultural de pessoas antes de um crescimento ser assustador. E isso no seu ambiente interno de trabalho. Vocês cresceram pra caramba, vocês devem contar com uma série de parceiros, operadores logísticos, para poder fazer esse processo operacional, né? Uhum. Seja no Brasil ou fora dele. Como que é essa seleção desse operador ou desse parceiro, quando você vai para fora, quando você está aqui dentro? Eu vou usar quanto que isso transborda? Super exemplo, a pergunta dele é muito boa. Eu vou usar seu super exemplo. Eu, Alê, sou um cara extremamente de decisão em relacionamento. Entendeu? Lógico, tem que funcionar, mas sabe, a gente sempre trabalha, hoje a gente trabalha, pode falar nome aqui? Lógico. Hoje a gente trabalha com a Fontes Log. Você fala assim pra mim, Alê, você troca? Eu não troco por nada hoje, porque assim, relacionamento muito bom, um cara que veio de uma, você que é de logística, não sei se você conhece, vem da família que tocou a Imola, é uma transportadora que fazia medicamentos há 15 anos atrás. Sabe quando os processos funcionam, você tem relacionamento, você liga meia-noite, o cara te liga de volta, ele está comprado. Ou seja, não é o preço, né? Não é o preço. Essa variável existe porque a gente tem metas de rentabilidade, tem que fazer sentido, não adianta o mercado estar precificando 10 e o cara querer cobrar 15, tem que valer essa superioridade, né? Normal. Mas o ponto muito importante, o relacionamento, um cara que te dá super atenção exclusiva e você não é só mais um, esse é fator de decisão para o Alê da Mais Mu. Sabe quando você não é tratado só como mais um? Pô, é a Mais Mu que está aí. Tudo bem, eu sou uma das pessoas da Mais Mu, não tô aqui de nariz em pé, mas... Sabe quando você chega num lugar, nas fábricas, etc, e, pô, o pessoal da Mais Mu tá aí, ó, carinho, etc, energia, todo mundo na mesma vibração. Eu não posso falar aqui, mas, por exemplo, tem fábrica, quando a gente abriu a captação, pô, tem fábricas que investiram na gente, que são produtores nossos. Isso é um sinal super verde que esse cara tá investindo, tá super acreditando no projeto. Lógico. Tá super comprado. O cara tá tirando dinheiro do bolso dele pra acreditar no seu sonho. No meu sonho, e ele tá que vira o dele. Produtos, que vira o dele. É entendeu? Isso. Então, relacionamento é o fator principal, lógico, tem que ter estrutura, mas relacionamento e boas atitudes é um dos fatores decisivos para mim. É engraçado que esse exemplo aí que você deu, né, de uma fábrica investindo em vocês quando abriu o capital, a qualidade vai além do contrato, né? Tava no contrato, ele tem que ter um padrão de qualidade, mas ele está mais preocupado ainda, porque o produto de alguma forma também é dele, porque ele investiu na empresa, né? Então é legal voltando lá no início que você falou, ninguém cresce sozinho, cresce em conjunto. Então, exato. Como que tá hoje tua rede, tua malha logística, como que você trabalha, produção é própria, terceira, onde você atua? Então vamos falar primeiro aqui da área logística, né? Hoje a gente tem um centro de distribuição em Santana de Parnaíba, todas as fábricas, hoje nós temos 7 fábricas, eu já vou contar o fluxo para trás, vamos falar um pouquinho para frente. Depois dessas fábricas, eu já volto no assunto, a gente centraliza entregando aqui em São Paulo, e de São Paulo a gente despacha, sejam para parceiros dentro do Brasil, ou para parceiros fora do Brasil. Então, a gente tem esse centro de distribuição, a gente trabalha o canal de B2C, que é para o canal online, né, para a nossa loja online, lojamaismu.com.br, com o arroz com feijão, que funciona, 2 transportadoras, pode falar o nome? Pode. A gente trabalha com os Correios e com a Total Express. Temos um excelente relacionamento com eles, o SLA é cumprido, temos menos de, acho que dá 0,8 mês passado de problema com a Total Express, mas assim, ponto muito importante de falar aqui para vocês, nossa relação com eles nunca foi por e-mail. Eles jantam com a gente, almoçam com a gente, os diretores falam com a gente, então é óbvio que você vai ter um cuidado maior, entendeu? A mesma coisa com os Correios. A gente almoça com o pessoal da agência, janta com o pessoal da agência, recebe kit, vai para dentro dos Correios, o pessoal lá de dentro vem conhecer a gente, então você cria um relacionamento muito mais fácil, até para quando dá problema resolver mais fácil, porque senão, tem e-mail de fulano aí, fica só mais um. Galera, essa é a dica pra vocês. Tem que ter relacionamento, tem que fazer isso. Ou se eu chegar lá e ficar com aquela cara assim, você acha que eles vão gostar? Não, uma energia, vamos pra cima, tal, os caras estão fazendo. Os caras da Total querem ganhar dinheiro igual vocês. Os caras querem ganhar dinheiro igual vocês. Vamos pra cima, mostra que é igual. Puta, os caras já te abraçam igual meu filho, entendeu? Ponto. Dentro da parte de B2B, que é o maior volume hoje da Mais Mu, nós temos 10 transportadoras
hiper parceiras que trabalham divididos por regiões, tá? Então a gente, norte, nordeste, é tudo dividido, umas parceiras muito boas, e toda a parte de exportação ela é feita com o frete e coleta do cliente no nosso CD. Então a gente não tem que se preocupar. Para quem está mexendo aí com exportação, tem várias modalidades. Você pode colocar o seu container lá no outro país. Existe essa modalidade de envio, não tem problema. Só que a MaisMu desenhou uma forma de os parceiros, nossos distribuidores, seja na parte da Europa, Emirados Árabes ou aqui na América Latina, todos eles fazem um pedido, faturamos nas moedas respectivas negociadas e eles coletam no nosso centro de distribuição. Para trás do nosso centro de distribuição, aí vem um pouquinho do desafio maior. A MaisMu é core de marca, dessa vaquinha legal. Nós temos 7 fábricas terceiras, nenhuma equipe nossa direta, mas nossas engenheiras de dentro da empresa, os outros sócios, temos excelente relacionamento, toda a parte de criação dessas fábricas, comunicação, comercial, etc., tudo feito em parceria com eles. E daí dessas 7 fábricas centralizamos nesse CD. Boa. Agora você falou de relacionamento, eu não vou nem falar de pessoas agora, vou ser tangível no número. Vou te pedir para você falar, você vai entender depois a minha pergunta. Big numbers, a gente está falando de 5, vou inventar números aqui, 5, 50, 100, 500, 1000, 2000, quantos fornecedores tem ao todo, somando de compras e logística? 260. Só beleza, está na casa de 260. Por que eu fiz essa pergunta? Porque você focou muito no relacionamento toda hora, né? Sim. E a dor de todo mundo é falar assim, até porque a gente ensina em aula isso aqui, a gente fala, galera, vocês vão fazer o seguinte, você vai fazer uma carteira, você vai fazer uma estratégia de SRM, né, Supplier Relationship Management. Alguns que são estratégicos, você vai ter um belíssimo relacionamento, outros caras são totalmente transacionais pontuais, você nem se relaciona direito. Com 260, não dá você usa a matriz e faz esse relacionamento com alguns, ou você é tão cultural e tão forte que você fala, cara, eu vou fazer esse tipo de vínculo emocional, relacionamento com quase todos? Boa pergunta. Não, esse não dá para fazer com quase todos, mas acho que 40%. Você elencou, não precisa ser a minha matriz que eu uso em aula, mas na lógica você elencou alguns caras, fala, pô, esses caras... Você tem 100% da amostra de 260. Isso. Desses 260, 40% nós fazemos alguma coisa e eles sabem que trabalham com MaisMu, recebem um kitzinho, etc. E dentro dessa amostra de 40, 20% nós temos contato, almoço, vão no escritório, recebem kit, vão nas nossas feiras, sentam com a gente, todo mês tem alguma coisa. Perfeito, então, perfeito. É muito importante, não dá para fazer com todo, mas, por exemplo, se você falar para MaisMu, qual que é o principal insumo de MaisMu falando em matéria-prima? É o Whey Protein. Lógico. Então, eu tenho alguns fornecedores ali, sejam de fora do país ou do Brasil, que eu tô muito próximo, porque é a minha maior matéria-prima. Detalhe, esses fornecedores de Whey fornecem para você e para um monte de outros. player que... E esses outros são meus amigos, isso que é mais legal. Então a gente conversa aqui, conversa lá, fala, então é bem legal isso. O pessoal que fornece Whey, por exemplo, para Max Titânio, sei lá, Integral Médica, Dux, etc., a gente conversa, sabe? Os caras vão no nosso stand, a gente conversa, é próximo. É o mesmo fornecedor. Só o relacionamento que é diferente, né? E o relacionamento não é só porque você gosta da pessoa, né? Porque você precisa planejar junto o crescimento, né? Crescer 40%, 50% ao ano é insano. E você precisa avisar o cara que você vai crescer porque você vai comprar mais, né? Na matéria, eu vou falar um negócio aqui que você me puxou um gancho muito bom que eu gosto. Na pandemia, nosso principal insumo, por exemplo, assim, é o Whey Protein. Tem outros produtos, outros ingredientes, Flow Pack, etc. Vamos falar só de Whey Protein. A curva do Whey Protein, galera, ela subiu assim na pandemia. Tudo ficou inflacionado, né? Subiu. Se você não se prepara, e ninguém estava preparado, o que acontece? Como é que você mantém um preço que está aqui? Isso aqui custa, sei lá, R$6,99 na ponta. 50%, vou brincar, 50% é Whey. O preço era, sei lá, vou brincar aqui, R$10 o quilo, foi para 50. Como é que você mantém o CMV, o custo disso, entendeu? Então, assim, relacionamento tá muito de saber disso, de como que o mercado vai se comportar. Negociações para Q3, Q4, Q1 do ano que vem, Q2. É a segurança que talvez os economistas do mundo, dos países, têm que fazer, entendeu? É controlar a economia de acordo com o que vai mudando. O dólar tá assim, é baixo, etc. Como é que você faz para ir mantendo? Você tem Whey de matéria-prima importada ou internacional? Não, tem importado. Tem importado? Importado. Aí eu brinquei desse importado, porque você falou que você deu o exemplo do preço do Whey ter crescido absurdamente. Agora tá começando a cair, eu já vi que tá começando a cair, alguém tá me informando. Caiu o preço do frete marítimo tava muito alto. O preço do frete marítimo, eu tenho um gráfico, cara, que eu peguei. Bizarro, eu sei também. Bizarro. Era a margem EBITDA de uma Maersk, de uma CMA, Hamburgo Sud, Aliança, companhia aí, todas as operadoras.
Cara, ele ficava variando entre menos 10, cara, vários anos eles tomando prejuízo, né? Vários anos os operadores marítimos tomando prejuízo. Cara, menos 10, menos 5, aí o EBITDA ia pra 5, de repente bateu 16, que era um pico, cara, 16% de EBITDA dos caras, foi um ano raro, assim, nos últimos 10 anos. Eis que, nos últimos 2 anos, os caras saíram de um menos 10 de EBITDA ou 16 positivo, que era um top, para chegar a 80%, 90% de margem EBITDA. Né? Mas porque o preço do frete ele foi lá para cima do container. O container era $800. Quanto é? Quanto virou? Virou $5 mil. É isso. Era um negócio absurdo. Absurdo. Cara. Então, no teu preço que você falou desse relacionamento, sobe o whey e sobe junto o frete marítimo, matéria-prima importada, né? Tudo. E aí, por exemplo, isso foi um caso que a gente pegou em 2021, ainda tinha, acho que, algumas restrições. Finalzinho de 2021, 2022, o meu distribuidor, porque quando você faz para exportação, você pode levar por avião, você pode levar no container. Isso, é isso aí. Depende do tamanho, 20 pés, o que for. Ele reclamava muito que a gente não... Primeiro, que não conseguia achar container. Tava depois de uma demanda muito alta aconteceu. E um preço absurdo. Aí eu falo assim, cara, eu não consigo, entendeu? Então, isso para nós que temos uma operação que não é tão grande para fora, mas tem um volume significativo, é uma coisa. Você imagina quem trabalha 100% com acho que, se não me engano, tinham portos que estavam todos totalmente sobrecarregados, da China, etc. Meu, uma loucura. Então, relacionamento também tem muito da palavra previsão. É muito difícil acertar uma previsão, mas se você tem relacionamento e consegue sentir que talvez o que vai acontecer, talvez você tenha uma condição melhor de se preparar. E como que é, cara, o teu ciclo de previsão de demanda, planejamento integrado? Você não tem? Tem. Como funciona? Hoje é muito integrado, a gente faz a reunião de S&OP, né? Então é muito integrado com base na meta do ano, com o que o comercial vai fazer para os próximos 3 meses, com clientes que estamos abrindo, né? Então, principalmente o comercial, redes, possíveis mix, tá vendo como eu estou decompondo? Eu cheguei ali no ano, quarter, aí lojas que vão abrir, essas lojas têm mix, o que você vende para o GPA, você não vende para uma loja de performance, você não, entendeu? O Grupo Pão de Açúcar, é diferente. E aí você chega em possíveis números do que vai acontecer para a meta do mês seguinte. Então, 1 de junho, a gente já sabe o que vai acontecer em julho. Então, eu desconstruí internamente com a S&OP, e da S&OP eu passo para meus fornecedores de matéria-prima e fábricas. Possíveis cenários do que a gente vai acontecer. E tudo com relacionamento. Por quê? Porque é óbvio que vai ter desvio padrão. É óbvio que pode acontecer um boom, etc. E a fábrica, se ela for parceira, ela tem que dar um jeito de fazer acontecer. Porque o principal problema da fábrica, para quem não conhece, galera, quem tem fábrica, não pode ficar parado. O melhor cenário seria trabalhar 24 horas por dia, 30 dias no mês, aí. Né? Então a gente faz toda essa desconstrução. O negócio está com a capacidade produtiva no talo, porque o tempo ocioso é dinheiro perdido para a fábrica. Para a fábrica, isso aí. Então, desconstrução internamente e para trás, comunicação do fluxo, né, para os matéria-prima e fábrica. E aí tem o ciclo de lead time, né? Porque algumas coisas demoram 30, 60, 90. Como é que você se planeja com isso? De novo, olhando para frente. Então, o case automotivo é semelhante, né? Quando você pega a história da evolução automotiva lá desde do começo para agora, o automotivo saiu da verticalização, ele fazia todas as peças, depois ele começou a ter os fornecedores, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3, camadas de fornecimento, e a relação, é engraçado, né? Porque existe a relação ganha-perde e a relação ganha-ganha. No final das contas, quando você vai fazer um plano de compras ou um plano de abastecimento, né? É prática das montadoras sentar com os fornecedores pelo menos de primeiro nível, dependendo até de níveis abaixo, né? E fazer um planejamento colaborativo, né? Então, esse planejamento entre a montadora e o fornecedor, então, entre você e a sua fábrica, ele é muito importante, porque o efeito chicote que vai chegar lá na ponta da cadeia, lá no último elo, é aumentado se você não fala com ele e simplesmente só trabalha com relação a custo, né? Exato. E se você... Muito bom que você falou, que é o seguinte, se você só gira a chavinha, tipo, vamos crescer agora, tipo, o cara fala assim, eu não tenho gente para isso, eu não tenho máquina, não tenho linha. Então, a conversa de matéria-prima, de produção é uma coisa, e também tem a conversa de crescimento, né? Então, algumas fábricas são tão parceiras que a gente ajuda, sabe? Porque a gente no Brasil, eu brinco, a gente tem 2 PIBs. Você tem a curva do gráfico do fluxo, né? Se eu recebo em 60, mas tenho que pagar em 50, uma hora o gráfico vai falar assim, não deu, entendeu? Então, as fábricas, que também são empresas, obviamente, sofrem com isso.
Então a gente chega a ser parceiro de fazer investimentos, vou usar uma palavra em inglês, em collab, né? Para até aumentar o maquinário num produto que a gente está acreditando, e isso depois é abatido em novas notas fiscais de outras produções. É muito importante ter essa conversa do forecast, de crescimento, de produção e também de capacidade produtiva, entendeu? Ninguém vira a chave de um dia para o outro. Uma fábrica hoje, para você fazer qualquer coisa, um produto, uma máquina nova, é 1 ano no mínimo, 6 meses. Não é fácil, é um negócio que leva um tempo. O case automotivo, eu estou pegando o case automotivo para ser exemplo de gestão de cadeia de suprimentos, né, no mundo. Ele faz antecipação de CAPEX, dá desconto no preço peça, né, para o fornecimento, e tem contrato de 5 anos. Então, você sabe que você vai ter aquela demanda, que é o programa do veículo, né, durante 5 anos, para você continuar fornecendo para aquele teu cliente. Então, você vai lá, você se estrutura de forma adequada, com padrões de qualidade adequados, para você conseguir entregar o que o teu cliente está comprando, está te ajudando a comprar, né? E ele ainda tem uma visão futura boa, né? O mercado de produto, ele é muito... Eu falo que, assim, é um negócio que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem um cheiro, né? E por quê? Porque o mercado ou pode dar muito certo, se a gente falar, por exemplo, do consumo, né, de Choco-Wafer, barra, aí surge vou brincar, há 2 anos atrás, uns 3, estava muito em alta produtos que são veganos, né? Eles ainda existem? Claro que existem, é uma quantidade de pessoas que sempre vai existir, mas foi o hype, desceu, entendeu? Então a gente tem um Choco-Wafer que é vegano, porque você tem que se adaptar, né? Agora, essas viradas rápidas que você faz, assim, para ter condição, agora vamos fazer um produto tal, isso também às vezes dá uma atrapalhada na empresa, entendeu? Porque você tem que acompanhar também o mercado em alguns segmentos que às vezes você não tá olhando. Isso dá um pouquinho de cabeça. Eu achei 2 coisas interessantes que você falou. Uma, eu vou pegar essa parte do final do preparar, quer dizer, você tem uma cabeça muito interessante, muitos têm também, mas muito interessante, que é, você vai preparando o seu fornecedor para crescer em conjunto, sempre passando informação. Parece meio óbvio isso, mas tem muita gente que trabalha da seguinte maneira: cara, eu tenho um contrato com o meu fornecedor, eu aumento a demanda, o cara não me atende no prazo ou no tempo que eu quero. Multa. Cara, eu não digo nem da multa, daqui a pouco eu falo sobre a multa, mas ele vai falar o seguinte: cara, esse fornecedor não me atende. Quantas conclusões eu já vi de vários business de falar o seguinte, multa à parte, hein? Daí falar o seguinte: cara, esse fornecedor não me atende ao que eu preciso, porque eu pedi para ele produzir mais X e me entregar e ele não conseguiu fazer. Na verdade, você tem uma cabeça um pouquinho, naturalmente, né, diferente, que a cabeça é: eu vou preparar, avisar e dar sempre o lastro para que esse fornecedor me atenda, mas eu estou avisando ele com antecedência. Ele é super parceiro, se prepara, né? É parceiro. Se eventualmente você perceber que com todo esse fluxo ele não te atender, aí talvez você chegue à conclusão e você fala: opa, não dá esse certo. Não me atende. Mas não porque ele não te atender numa sazonalidade mensal, e sim porque ele não te atendeu com todo o escopo completo do projeto. Perfeito. Isso é interessante, parece óbvio, mas eu diria que o mercado ainda tem muita gente né, tipo, esse não me atende porque não atende minha sazonalidade. O que é mais faz o que vocês estão falando que vocês fazem é encontrar o perfil adequado de fornecimento, quais são os habilitadores e os direcionadores de operações que você precisa para suportar uma estratégia de negócio que tem um grau de certeza tremendo, né? Eu gosto quando você fala assim, por quê? Porque a gente toma decisão com base em dados. E se aquilo acontece, por exemplo, até hoje a gente não caiu, não deu para trás, entendeu? Foi uma coisa certeira. Por quê? Porque a gente tomou a decisão com base em dados, e eu ia falar um ponto que é legal para quem tá fazendo empresa e tudo mais. Tem fornecedor que não vai dar certo mesmo. Você já sente, você tenta uma vez, 2, 3, você tem que ficar insistindo, você já vê pelo relacionamento, pela qualidade de entrega, não funciona, os caras do outro lado não estão interessados, próximo. Você vai ficar... É a tua vida, o teu produto, o teu negócio, a tua empresa. Tem os dados certeiros e você vai ficar insistindo num cara que não tá te dando moral? Próximo. E tão simples, porque a gente também tem uma matriz que a gente ensina, que tem até um que... eu criei uma matrizinha lá que você põe os nomes nos quadrantes. Cara, tem cara que te enxerga como estorvo. Tem uma matriz que a gente chama estorvo. Tem um cara que... Ou fornecedor. Porque eu faço... os alunos nossos aqui falam: cara, o que o fornecedor acha de você? Faça uma avaliação contrária, não você dele. O NPS O NPS é o contrário. Claro. O que ele acha de você? Então, tem uma matriz lá que fala: cara, dependendo do wallet share que você tem com ele, você representa, um exemplo, 0,01% do faturamento dele, é uma coisa. Você representa 10% do faturamento dele, opa, é outra. Então, cai no outro eixo da matriz. Sim. E aqui embaixo é o quanto você adiciona de valor agregado pro cara, na matriz que a gente criou aqui.
Esse quanto você adiciona de valor agregado esse valor agregado pode ser um monte de coisa. Pode ser, se você puxa a inovação do cara, você atrela a marca do cara. Vou dar um exemplo do que atrela a marca. É um cara que é fornecedor teu, vender whey protein e fala, cara, olha só, eu sou fornecedor da vaquinha. O cara usa você para vender para outro cara. Porque você agrega valor na marca Hoje do cara. é assim. Você concorda? Hoje é assim. Então o cara chega lá e fala, cara, eu fabrico esse produto aqui para mais aqui, ó, cara. Olha que todo legal. mundo vai olhar atrás e falar assim, olha a vaquinha. onde é que... Ele vai olhar, todo mundo faz Sou isso, eu né? forneço pro cara. Aqui, ó, vamos ver. Quer dizer, pelo menos a Mais olha faz, só, né? A gente vê um produto novo. Olha só. Quem é que distribui isso aqui? É isso aí, porque a sua marca adiciona valor pro cara, porque você puxa inovação de uma coisa que ele não faria, você que paga o collab do cara. Então esse fornecedor para você, como que ele te enxerga? Cara, esse meu cliente é um cliente estrela, porque eu tenho um alto percentual de faturamento com ele e ele me adiciona valor agregado. E é normal que você tenha um outro fornecedor que você não fabrica tanto, que você tenha um pequeno volume, que o cara não é o whey protein, vou inventar, é só a caixa de papelão, tô inventando aqui. Sim, tranquilo. Cara, e a sua caixa de papelão do volume que você tem não é comparado com a caixa de Omo, de sabão em pó, que é muito mais. Cara, não tem valor agregado, a tua caixa de papelão não adiciona nada pro cara, e o cara fala, cara, beleza, você é um estorvo pro cara. Você tá pedindo coisa que ele fala, meu, tá me atrapalhando. O que você Mas faz? o cara não tá errado, na verdade é que você pra ele não representa. É isso. Então, isso. Next, é isso aí que você falou que você ensina aqui, é como se fosse uma matriz BCG? Que da hora, isso é muito bom, cara. Pouca gente faz isso. Galera, presta atenção nesse cara aqui, viu? Muito importante, né? É isso que acontece. A outra coisa que eu quero destacar é que você falou do SNOP, né? E você falou uma coisa muito interessante. Olha que interessante, Rodrigo. Pegando aqui os detalhezinhos, né? Para ver se eu entendi mesmo de uma forma bem pragmática. Vamos pegar um Pão de Açúcar, que é um big player, poderíamos pegar outros hipermercados, não tem problema nenhum. Mas você falou, cara, eu olho as lojas que eles vão abrir. Sim. É isso que você falou, né? Exato. Né? Para dar mais tangibilidade. Por quê? Imagina o seguinte, se você parar a pensar, também não é trivial. Também não é trivial. Porque significa o seguinte, em vez de eu perguntar, não que não seja uma fonte, para o meu vendedor, vendas, quanto vai vender nesse mês? Nós vamos vender tanto. Vou usar um algoritmo, que a gente trabalha bastante, que o algoritmo tem que ter, volume da estatística, cara, linear, multirrelacionado, hoje para algoritmo com redes neurais. Mas, cara, você pode até usar um algoritmo de inteligência artificial, machine learning, mas você está pegando os dados baseado no histórico. Uhum. O que você falou que parece bobagem, mas você fala, cara, eu tenho um relacionamento com o Pão de Açúcar. Padrão. Eu pego um relacionamento com o Pão de Açúcar fala, cara, ele tá com uma expansão de loja, eu tô pensando em abrir loja, não sei o que. Você fala, cara, mas se o Pão de Açúcar vai abrir loja, ele vai ter que ter a minha escala lá dentro. Exato. Se ele vai ter que... Quando você vai abrir as lojas? Você vai abrir loja tal lugar? Tal, porque não tá no histórico, não tá no algoritmo. Você não consegue acertar na exatamente. estatística não vai bater. Agora, você tá antecipando o negócio, você vai antecipar com o fornecedor de fábrica e não é o seu vendedor. Às vezes é uma outra pessoa dentro da organização que tá conversando com o Pão de Açúcar para saber que esse cara vai abrir loja de expansão. Tá tudo conectado, cara. Relacionamento, network. Você vê que coisa louca? Que também tá não falando. É trivial. É correto. Quando a gente tá comentando, talvez alguém esteja ouvindo a gente e falar, pô, é óbvio e faz um total sentido. Pra isso que mas você faz óbvio. A pergunta é, as pessoas fazem óbvio? É para isso que na estatística a gente usa o desvio padrão. Aí funciona. Isso. Porque eu tô prevendo aquele desvio padrão que pode fazer uma... Eu vou contar um negócio para vocês aqui que é muito ruim para qualquer, acho que, produto, né? Não, se você não prevê o desvio padrão, você vai ter ruptura. Se você tiver ruptura, você vai perder o ponto de gôndola e até você salvar, você já perdeu 3 meses, seu faturamento caiu, você criou um vírus na empresa. Então... abastecimento, ele é muito importante. Prever futuras entradas, porque a futura entrada eu tenho um pico de produto, depois eu estabilizo a curva, normal. Então, prever esse desvio padrão é, lógico, não é 100%, são variáveis, é sentir o cheiro, vamos dizer assim, é muito importante. Você está meio preparado. E como que entra, como vocês fazem previsão de demanda? Essa história assim, todas as tecnologias emergentes que estão disponíveis aí, o pessoal da Maismu tem usado dentro do dia a dia ou a previsão de demanda ela ainda acontece mais de forma... a reunião do SNOP. A previsão de demanda é basicamente a reunião de SNOP, encontros 2 vezes por... A gente tem 2 vezes por mês a reunião de gerências, onde são passados pontos que estão acontecendo de cada área. SNOP também. E a gente usa o bom e velho Excel, só que esse Excel, para não falar besteira assim, não é um Excel simples, ele é integrado entre áreas. Então, nessa reunião, todo mundo participa. Se vai ter ação de sampling no marketing, tem que saber. Eu vou usar 20 mil unidades, tem que saber. O comercial, lógico, tem o maior peso? Tem.
Só que essa reunião prevê, tipo, um mês e meio para frente, de acordo com as metas que já foram construídas por canal. Cada canal a gente sabe quais são os mix de produtos. Então, quando eu desconstruir, cheguei nos números que eu vou precisar para cada mês, eu tenho um número meio assertivo, entendeu? E a gente trabalha a curva ABC da empresa com pesos diferentes. É que você saiu do modelo de abastecer, vender, depois comprar, né, para poder empregar. Agora não. Agora não pode ser mais. Order, agora né? o negócio agora é muito sério. Agora o negócio é muito sério. E a gente trata a curva ABC com bastante seriedade, galera, porque curva A tem um peso, curva B tem outro peso, curva C tem outro peso. Isso é muito bem revisado todos os meses. Porque fluxo financeiro de empresa, se você não for bom, se não tiver um controle, um negócio bom assim, você quebra rápido, entendeu? Você não sabe, você está gastando seu dinheiro, você não sabe o que você está gastando. Não é assim que funciona. O efeito Americanas é parecido, né? Não é que você falou parecido, não é que quer dizer que é igual, tem muita coisa por trás, mas o efeito Americanas, muito do efeito disso não é só que o varejo não está consumindo. Na verdade, a gente fez até um encontro com diretores e diretoras de supply recentemente, né? Uhum. Que a gente levou a economista Denise, um abraço para a Denise de Pascoal da Tendência, lá que fez um encontro com a gente. E para minha surpresa, o varejo está crescendo. Porque eu tô ouvindo tanto varejo tá mal, tá vendendo, quebra. Isso é a mídia falando, né? Cara, não é que a mídia mas é que, por exemplo, eu peguei o efeito Americanas e vejo muita empresa de varejo com problema. E você atrela que fala, cara, não deve estar vendendo bem. Na verdade, o varejo está em crescimento. O último dado que a gente tem e a previsão dos próximos 2 tris no Brasil é crescimento no varejo. Só que tem um efeito do caixa aí que você falou. O efeito no caixa... O efeito do caixa, porque o efeito Americanas qual foi? Você perdeu o seu fluxo de caixa, porque os bancos tiraram Eles estavam trabalhando muito, como é que fala? Alavancados. Exato, isso, você perdeu o seu efeito de fluxo de caixa, o banco está emprestando mais caro, você travou o caixa da empresa, e você travou o caixa da empresa com mais quebradeira. Aí acontece o quê? Você pode falar com um ciclo negativo de caixa, né? Isso é muito perigoso. Por isso que todo mundo... Acho que a gente tocou um pouquinho nesse assunto no começo, não sei se até apareceu mais nos bastidores. Muito importante falar sobre isso. Por isso que as empresas buscam captações. A gente fez crowdfunding, a gente virou SA. Agora, se é uma captação para crescimento, você precisa ter caixa para crescer. Você precisa ter dinheiro. O caixa, não necessariamente, ele tem que estar lá o dinheiro no banco. Parado. Ele está no estoque. Ele está nas matérias-primas, ele está no desenvolvimento de uma nova fórmula que vai reverberar resultados. Ele está no novo profissional de marketing, ele está numa tecnologia. Você precisa do dinheiro para fazer isso. Aí a galera espera, não sabe o que está comprando e tudo mais, aí quando vai ver, viu que a curva do gráfico chegou, começou a ficar negativo. O que você faz? Você sai correndo amanhã, vai no banco, o cara vai te oferecer um negócio com juros. Não é assim, tem que ter previsibilidade financeira. E o perfil eu não sei o quanto que isso tem afetado vocês, né? Mas o perfil de compra do consumidor, do cliente mudou muito, né? Então, até as grandes redes de varejo, elas têm sofrido muito com o perfil de consumo, né? Mudou demais, tamanho de pedido mudou, perfil do pedido mudou, periodicidade do pedido mudou, tudo isso. E assim como as grandes indústrias, quando passou ali dos anos 90 para 2000, que já teve uma mudança importante da sociedade, tiveram que se adaptar rápido para a nova demanda, os varejistas grandes também estão tendo que se adaptar rápido para a nova demanda e para a nova gestão financeira e de saúde financeira que é preciso dentro da cadeia de suprimentos. Né? O que me preocupa nisso assim, falando como cidadão brasileiro, por exemplo, Mundo Verde. Mundo Verde já foi muito grande, né? Hoje não é tanto. O que eu, Ale, não estou nem falando como mais um, o que eu, Ale, que eu percebi? Você não tinha os produtos que o Mundo Verde vendia no GPA. Agora você tem. Você não tinha os produtos que o Mundo Verde vendia no Oba, agora você tem. Como é que esses caras menores sobrevivem a essa onda? É o que você acabou de falar, muda o perfil de consumo. A pessoa que, vamos supor, faz exercício, Mundo Verde, por exemplo, é uma referência para eu ali que estou falando isso, não estou pegando nem dados, é a minha opinião, posso estar super errado, mas, por exemplo, eu não preciso mais ir lá, eu posso encontrar os produtos no varejo comum. Eu acho que muitas pessoas sentiram isso e criaram novos hábitos de locais de consumo, entendeu? Você tem agora no Grupo Pão de Açúcar uma área de naturais. Você tem no Oba a área de naturais, entendeu? Então, eu vou adicionar mais um básico. Hoje eu vou falar que é básico, que é e-commerce. E-commerce. Eu sou um consumidor nato. Cara, há 3, 4 anos atrás eu ia em loja. Hoje, conhecendo o produto, hoje eu tenho Nutri, né? Sou assessoria, tal. Cara, a Nutri me passa especificamente quantas gramas eu tenho que tomar de creatina, betanina, do whey, micro, percentual de gordura, carboidrato por dia, proteína por refeição.
Cara, eu tenho tudo regrado, então eu não quero nem variar a marca. Então, a minha lógica é o seguinte, cara, eu vou comprar focado por preço, por entrega via e-commerce. E pronto. Você vê, uma coisa que eu percebi também, eu tenho uma amiga não vou comprar no impulso, né? Tem uma amiga que é dona de marca de leite, né? Eu não sei se já pode falar o nome aqui, né? Sim, pode. Lete. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Então, ela é dona dessa marca, uma das donas. E aí, eu nunca imaginei em comprar leite por e-commerce. E hoje tem no e-commerce e as pessoas compram, cara, entendeu? E chega em 12 horas na sua casa. É isso aí. Então, não é mais por impulso, influenciador, indo um pouquinho de marketing aqui, eu sei que não tem muito, influenciador, alguns, né, o algoritmo 10 anos atrás era uma coisa, hoje é outro. Isso. Custava tal preço, hoje custa 10 vezes mais e a entrega não é metrificável como antes, entendeu? Seja conversion, seja awareness, não é mais a mesma coisa. Então é o que você falou, é um pouco o que você falou. Impulso mudou, hábito de consumo, ocasião, indo para os marketing, né, os 4 Ps, tudo mundo mudou. E quando se a empresa não se atualiza isso lá no topo, que eu falo comercial, marketing, operações sofrem também, porque às vezes você super se abasteceu, não aconteceu, o que você vai fazer com aquilo que está no seu estoque? O shelf life está passando. Varejo aceita 80%, 70% de shelf life no máximo. E aí você vai fazer com aquilo lá, dinheiro perdido, que pode dar uma perda muito grande para você depois. E tem uma série de empresas hoje, inclusive de nutrição, né, que estão trabalhando muito com assinatura, né? Sim. Então tem produtos que você vai lá, você faz sua assinatura, você que tem sua vida toda regrada nas suas gramas, né? Você já programa sua assinatura quando você quer receber por semana e você vai recebendo, né? Como que tem uma empresa, eu acho que é alguma coisa For You, eu esqueci o nome, que você fala como são os seus hábitos de vida, eles preparam suas cápsulas de suplemento, como é que fala? Personalizadas. Isso é moda nos Estados Unidos, né? Aqui eu esqueci o nome, acho que é For You alguma coisa, desculpa, eu não sei. E isso é um hábito de consumo novo. Não existia, entendeu? E agora mudou. E como é que você se adapta a isso? Então, o mercado... eu sempre estou muito preocupado, né? Tipo assim, ocasião de consumo, um produto, o que lançar, o que fazer. E é muito o que você falou. O impulso ele já não existe mais. O pessoal está mais, assim, esperto, meio na dúvida, olhando. Então, é um ponto a se tomar cuidado. Essas influências que você até falou do influencer, né? Influência do influencer. Elas positivamente ou negativamente bagunçam muito a operação, né? Porque o seu produto, diferente talvez de outros, tem um negócio que pode dar uma rampada do nada, assim, porque o influencer fez alguma ação na rede social que você nem esperava que ia viralizar, o negócio... No começo era mais conturbado, porque você não tinha uma estrutura tão boa. Então você imagina a sala da minha casa. A gente saíam pedidos, vamos por 10 pedidos por dia. A Juju no Remolse postou 400. Como é que você faz? Entendeu? Agora... Hoje, quando a gente tem uma coisa chamada previsibilidade, então a gente sabe, daqui 10 dias vai ter o post e tal. E além disso, na parte operacional, você pode mandar lá 10, você pode mandar 1.000 pedidos, 10 mil pedidos, que o operador tem condição. Tem condição. Você já tem o estoque de segurança calibrado. Estoque de segurança, pessoas, tem uma tecnologia no operador que a gente trabalha, que eu gosto muito, que chama Picking Car, Flow Car. É um carrinho automatizado, tudo bipado, entendeu? Então sai a nota, ele bipa a nota, ele vai no caminho mais otimizado, ele bipa o produto, sabe quanto que tem que colocar na caixa 5, aí vai para a conferência, é muito rápido, tipo, em 5 minutos você para um pedido grande. Black Friday, eu solto 10 mil pedidos tranquilamente no dia. Então, essas coisas vêm com o amadurecimento e crescimento da empresa. Perfeito. Mas se você não tiver, é uma coisa que também te quebra. Por quê? O cliente vai reclamar. Reclamação é igual vírus, tanto para falar bem quanto mal. Você vai contar para você, papagaio, para mãe, nossa, essa empresa aí não entrega não, comprei, demorou, tá. Isso eu tô falando mal. Nossa, amigo, eu comprei o atendimento, chegou rápido. Nossa nota no Google é 4.9 de 5. Então a gente é focado, entendeu? Numa experiência do cliente da compra, CSCX muito bem falado, entendeu? Porque é da nossa cultura. E você viu como que um negócio de marketing está conectado com operações? Muito! Tudo, o ecossistema inteiro conectado. Agora, Ale, para a gente fechar essa parte aqui, depois a gente vai para as perguntas ping-pong, para a gente fechar essa parte... Nesse momento todo mundo tá falando, puta, mas não é possível, né, cara? A MySmooth tem uma operação perfeita, né? Porque a gente só falou de coisas boas até agora. Eu tô falando aqui como se fosse tudo... E operação, cara, logística, supply, não é o mundo perfeito. Se tem um lugar que nunca vai sair 100%, né, que é impossível, hoje, o que dá errado, digamos assim, para vocês, o que você não chegou onde você queria,
e aonde você pretende falar, cara, esses são os top 3 que eu preciso melhorar porque não tá legal ainda? Vou falar de 2 pontos, vou falar uma parte, se permitem, pode falar alguma coisa de logística? Lógico, você que sabe. Logística, tô falando aqui cenário perfeito, então assim, a SLA de e-commerce, nossa, é muito bom, funciona, o Brasil mesmo está um pouco mais envolvido, tem várias empresas boas fazendo, mas, por exemplo, existem regiões do Brasil que é muito complicado você cumprir um SLA de tempo e de qualidade, porque para você ter o custo baixo, o que as empresas, grandes empresas de transportadoras fazem? Elas juntam muito a carga, né? Num único caminhão, para as transferências entre hubs, né? Esse é um problema que a gente está quase resolvido, tem alguns estados ainda que tem algum outro problema, é uma dor nossa, mas, por exemplo, vou contar um caso aqui para vocês, galera. Teve um dia que a gente pode falar o nome de transportadora sem problema, né? Teve um dia, eu falei, você chegou na diretoria lá da Jamef. Cara, parceiro grande nosso, trabalhando bem e tudo mais. Cara, a gente fez uma carga para um distribuidor no sul e chegou o caminhão para entregar a carga. Eu vou contar para vocês aqui. Você sabe que o caminhão, quando abriu a parte de trás, já não sei, em cima dos pallets da Mais Mu tinha um sofá. Você acredita? Tinha um sofá com uma carga variada. Então, assim, isso é um perrengue de dor de cabeça de você ter que usar uma transportadora que não é exclusiva. Né? Mas, no cenário maravilhoso, seria você ter uma rede, uma frota no Brasil, que o país é um continente exclusivo, para você não ter dor de cabeça, depender de terceiro, depender de agregado. Então, a gente tem algumas dores na logística, principalmente no B2B, com clientes específicos que têm agendamento, que dá essa dor. E isso é uma coisa que a gente vem resolvendo com empresas que até gostam da gente, que chegam a investir na gente, querem pensar diferente, tem um custinho um pouquinho a mais, mas eu tenho uma diminuição de lead time de entrega e de qualidade de produto. Essa é uma dor. Principalmente fora da região sudeste, porque é bem complicado, já começa com estrada, são várias dificuldades que o brasileiro tem para se movimentar pelo nosso continente chamado Brasil, né, entre aspas. E uma outra dor que a gente tem, galera, e para quem está fazendo produto e tudo mais, fábricas dão problemas. Eu tenho uma frase que falaram que um dono, não vou falar qual que é a fábrica, o dono de uma fábrica falou para mim, eu falo com o parceiro mais muito, não posso falar quem é para não ficar chato. Ele falou assim: Ale, fábrica foi feita para dar problema. Você imagina a gente ouvindo isso, fábrica foi feita para dar problema. Pô, vou fazer uma produção de R$1 milhão, se der merda, vou perder R$1 milhão. Não, galera, é que assim, mas fábrica é um negócio muito sensível, a depender do produto. Então, quando você tem produto que você precisa de estabilização, quando você tem produtos que você precisa de um processo bem definido, você precisa de um padrão de qualidade de matéria-prima, o tempo certo de matéria-prima a ser utilizado, a ser condicionado junto à mistura, porque existe muita química por volta disso, então engenharia de alimentos faz isso, mistura, química, etc. Se isso não for bem feito por erro de comunicação, por falha de comunicação, de processo, você está sujeito aí a perder uma produção de não sei quantos 1.000 toneladas de produto. E quem que vai ser responsável? Aí entra uma outra briga. Você ficou sem produto que você precisava, vai dar ruptura. Você teve prejuízo. Quem que vai pagar isso aqui? Se você não tiver um contrato bem amarrado, se você não falar com as pessoas certas, quem que vai pagar? Quem que vai ser a pessoa que vai fazer isso funcionar? Você já tem outro problema aqui. E depois que ninguém prestou atenção, você perdeu matéria-prima até chegar tudo de novo para ter produção, para resolver essa produção que ficou em aberto, você já quebrou toda a escala da empresa de gôndola, você vai estar impactando o cliente lá na frente. Então, assim, dor que Mais Mu tem, acho que todas as fábricas têm, porque eu converso com outros parceiros, é sempre estar na produção. Produção é um negócio muito sensível. Hoje é estabilizado, a gente tem um SLA bom? Tem. Mas toda vez que vai ter uma produção, a gente sabe que a gente tem uma luzinha lá que a gente está olhando minuciosamente, porque se não olhar, o que acontece? Vai dar B.O. Falei pra caramba, né? Desculpa. Não, tu falou bastante. Rodrigo, vamos chegar nas perguntas ping-pong aqui, hein? Eu tô com medo disso aqui, hein? As perguntas ping-pong. Como é que funciona essas perguntas ping-pong? Eu vou fazer uma pergunta, a gente faz essas perguntas para todos os nossos entrevistados, convidados. As perguntas são as mesmas. Me dá um tempo para eu pensar, para não falar besteira. Pensando, tá? Mas a pergunta é muito simples, simples. Pergunta número 1. Uma frase de impacto, uma frase que você gosta. Eu tenho algumas, mas acho que uma que eu mais gosto é: não se culpe por não saber tudo. Tem gente que às vezes acha que fala, não, eu precisava saber tudo. Não, você não precisa saber tudo. É mais ético e mais honroso você falar assim, eu não sei, e você ir buscar a informação e aprender do que você ficar se julgando o tempo inteiro. Não, tem que saber tudo, tem que saber tudo, tem que saber tudo. Então, a frase de impacto é isso. Acho que, inclusive, adicionando um elemento, isso para formar o seu time é um elemento importante. Muito importante. Não se culpe por não saber tudo. O pessoal se cobra, né? Eu acho que se cobra mais do que deveria. Você tem que se cobrar, mas
todo mundo tem limite. O limite é normal, é natural e faz bem, né? Uma coisa que eu, só falando sobre essa pergunta, só um minutinho para falar sobre isso, o ato de se culpar sobre tudo leva a pessoa à depressão, burnout. É um dos casos. Sabe, você tá entendendo a energia negativa? Nossa, meu Deus. Então não se culpe por não saber tudo. Se nem o chat GPT sabe tudo. Entendeu? Cara, que dirá nós, não é, cara? Então eu acho que é essa frase que eu falaria. É isso. Essa frase. Segunda pergunta. Qual o conselho mais relevante que você já recebeu na carreira e quem te deu esse conselho? Meu pai, se você quiser chegar onde os outros não chegam, tem que fazer o que os outros não fazem. É isso. Você falou, eu falei de um jeito com firmeza. Confirmou. Confirma essa? Você acha? A frase atribuída a Einstein, né? Falando que fazer as coisas do mesmo jeito, você não vai conseguir resultado diferente. Né? Acham que... E você sabe que eu pesquisei isso aí, dizem que essa frase não é do Einstein, né? É atribuída a ele. É atribuída a ele, dizem que não é dele. Mas pouco importa para nós. Agora, uma competência, só que só vale uma, hein, Ale? Só vale falar uma competência. Tá bom. A vontade é grande de falar mais. Tô aqui uma competência que todas as pessoas devem dominar. Relacionamento. Você ficou fácil, nosso bate-papo já. Se tivesse que chutar, hein, cara? Foi induzido, né? Foi induzido. Não, mas eu sou o cara do relacionamento. Eu sei, relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. Você falou uma só, né? Mas dentro do relacionamento tem que falar um outro ali que não pode, mas que estaria muito bom, porque se todo mundo tivesse educação, por mais que eu não fosse com a sua cara nem com a sua, mas se todo mundo tivesse educação, as coisas seriam muito melhores. Falei. É isso aí. Falei. E um pouco de empatia, né? Educação com um pouquinho de empatia não faz mal a ninguém. Era uma, já tá na terceira agora. Você tem que me controlar aqui. Próxima pergunta. Penúltima pergunta. Então vai. Essa é boa, hein? Eu tô com medo, hein? Algo que você acreditou ser verdade durante muito tempo. Você falou, cara, isso aqui eu tenho certeza, é isso mesmo. E você mudou de opinião. Falou, nossa, como eu tava errado. Não pode repetir, né? Não pode a resposta, né? Pode, se quiser. Eu, Ale, achava que eu deveria saber tudo para ser respeitado no mundo executivo. E não, isso não é uma verdade. Não tem problema você falar assim, eu não sei, e depois voltar com a resposta, ou aprender, ou levar seu período de aprendizagem. É muito real isso, tá? Tipo, aos meus olhos. Então essa é o que eu falaria. Tipo, eu me culpava. E você tem uma dessa, Rodrigo, que você acha? O que você mudou de opinião? Mudei de opinião? Eu acho que eu fui treinado para trabalhar para alguém. E eu descobri que eu não precisava trabalhar para ninguém. Eu preciso trabalhar com alguém, mas não para alguém como um funcionário. Eu acho que isso mudou minha vida, né? Essa aqui pode falar mais uma? Pode. Muito certo. Eu ouvi pessoas... A gente foi condicionado a não ouvir as nossas vontades achando que seríamos julgados. Mas se você explora seus medos e ultrapassa eles, você consegue colocar tanta energia positiva que as coisas que você acredita acontecem. Eu nunca achei que eu estaria um dia na frente aqui como speaker da Mais Uma falando com vocês. E acho que hoje eu já estou no meu 10º podcast e isso para mim é uma realização. Olho para minha mãe e meu pai hoje que eu sustento eles e eu falo assim, missão cumprida, Deus. Missão cumprida. Só vai ter mais uma para você, que é... Você tá com o seu produto onde? E tem mais uma que tem mais uma. Boa, pegou do bastidor, gostei. Galera, eu vou falar que tá naquela câmera ali, tá, né? Galera, eu tenho um sonho, tá? Eu quero que este produto aqui seja vendido em alguma loja em frente ao Central Park, o Choco Wafer da Mais Uma. É isso. Vamos ver, a gente vai acompanhar essa história. Né? Eu gostei dessas perguntas aí. Bom. A última, que pode ser a mais fácil, mas ela tem um efeito de neurociência chamado paralisia decisória, um efeito de cognitivo bias, né? Uma música. Gangsta Paradise de Coolio. Foi fácil, cara. Pensei que ia demorar mais. Gangsta Paradise de Coolio, conhece? Conheço. Essa é minha Só música. Não vou cantar porque eu canto mal pra caramba. Essa é minha música. Essa música é... Gangsta Não tem como. Essa música é minha mama. Essa música. E por que essa música é especial pra você? Essa música, ela prova pra mim mesmo uma forma de eu mostrar em silêncio pra todas as pessoas que eu imagino fazendo um vídeo. Vocês cortam isso depois, tá? Eu imagino fazendo um Jamais, vídeo... Ju, esse é o momento que a gente não corta, vamos prestar atenção com a câmera focada. Eu já tive a oportunidade, eu fiz um voo de porta aberta de helicóptero em Nova York, foi uma das maiores realizações que eu tive, mas eu imagino um dia fazendo um vídeo em câmera lenta, tem vários vídeos que eu tenho de referência com a BMW em Nova York, surgindo assim, já à noite com a BMW, o Gangsta Paradise vindo e o drone subindo assim, mostrando a BMW. Eu gosto, eu realizo isso muito, é uma forma de eu provar que eu venci.
E eu não preciso provar pros outros, preciso provar pra mim mesmo. Ah, legal. Ainda precisa? Bom. A gente sempre tá com ambição crescendo, né? Cara, mas legal, para fechar aqui, esse negócio da ambição, já que a gente tá falando de saúde e nutrição, vou falar um caso meu muito forte aqui, né? Se eu compartilhar um sonho, eu vou compartilhar o meu também. Por aqui, favor, né? senão eu vou ficar Eu corro, com né? Dentre várias coisas que eu adoro, eu sou um apaixonado por esporte. Eu corro, né? Tô com 44 anos. Voltei a correr mais forte faz 1 ano e pouco. Quem diria para mim mesmo que eu, com 44 anos, estaria na minha melhor fase de corrida, sendo que eu corri quando eu tinha 20 e pouco, forte, corri também quando eu tinha 30 e poucos anos. Aí machuquei o joelho, parei de correr, troquei, fui para escalada, enfim, e voltei a correr faz 3 anos. Eu não ia imaginar que eu ia estar na minha melhor fase com 44, 45 anos. É muito louco. Uhum. E aí, para quem corre, você coloca muito desafio próprio. Então, cara, eu quero correr, eu corro montanha e também corro asfalto, né? Aí no asfalto é mais fácil, porque a montanha você não tem como colocar tempo, né? Porque é diferente, né? Cada montanha é um ritmo diferente, é uma prova diferente. O próprio choveu no dia muda totalmente o tempo que você vai fazer a prova. Mas no asfalto você tem aquele cravadinho, né? E eu mesmo coloquei uma meta para mim em termos de, eu preciso terminar 5K no determinado tempo. E falei, cara, eu olhava no YouTube, sabe? Quando você olha esses caras grandes, assim, de canal de YouTube e tal, o cara corre tanto tempo, você fala, cara, os profissionais, assim, cara, são incríveis e tal. Aí eu comecei a treinar, cara, nutrição, saúde, dormindo, cara, alimentação certa, quantidade de proteína certa, tudo certinho, treino com assessoria e tal. Cara, bati minha meta dos 5 km, né? Eu falei, caramba, agora eu preciso tentar 10, né? Vou me cobrar? Vou me cobrar. Essa pergunta pra ele é pra mim. Vou me cobrar? Vou. Cara, eu coloquei uma meta de 10 km. Aí fui. Hã? Não, você fez aqui no Brasil. Cara, eu fiz no Brasil, porque a minha meta era de tempo, sim, né? Sim. A meta era de tempo. Aí eu fui lá, bati minha meta de 10 km. Bati no tempo, no pace que eu queria. Falei, caramba, bati 10 km, né? Aí falei, agora eu vou colocar de 21, né? E aí, beleza, fui o 21, bati há 2 semanas atrás. Que da hora, bati no 21. Cara. Parabéns. E o mais maluco disso tudo era que eu pensava, né? Que eu tô indo pro meu último sonho, que eu pensava que não tem problema falar uma maratona, né? Fazer um sub 3 horas, né? Uhum. Na maratona, eu olhava e falava, cara, sub 3 horas não é para todo mundo, né? Fazer uma maratona abaixo de 3 horas de duração, né? E eu pensava que eu não conseguia fazer. Eu não fiz, mas virou um desafio igual o teu do Gangster Paradise, não sei, cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas hoje, pelo meu tempo de 10K, pelo meu tempo da meia, eu já consigo fazer proporcionalmente uma maratona sub 3 horas, né? E é um negócio que, cara, se você me perguntasse há 6 meses atrás, eu ia falar o seguinte, não dá. Não dá. E como a nossa cabeça a gente coloca crenças limitantes quando a gente deixa de sonhar. Lembra que eu te falei dos medos? É isso, a gente deixa de colocar muita coisa porque a gente tem uma crença limitante muito forte. Então acho que dentro de um equilíbrio certo, Rodrigo, se você se desafiar, vale muito a pena para muita realização. Muito bom. É isso. Muito bom. Legal. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, pelo co-host, pelos comentários. E Ale, muito obrigado. Eu agradeço. A energia, mais proteína, saúde. É isso. Quem quiser bater um papo com você que é um cara do relacionamento, pode te procurar onde? LinkedIn, Alexandre Capella, só procurar lá Mais Mu como referência, ou no meu Instagram, eu vou responder o seu direct com o maior carinho, AALE_Capella com 2 L's. É isso aí. Muito bom. Pessoal, se vocês curtiram nossos conteúdos de hoje aqui, compartilhem vários insights saindo aqui muito interessantes. Fora da caixa, talvez para quem é do mundo do supply, daquela operação meio quadrada, mas vale muito a pena compartilhar para ajudar mais gente. Estamos em todas as redes sociais, compartilhem lá em qualquer agregador de podcast. Um abraço e até o próximo Supply Talks.